Vamos falar de mercado financeiro. Vários fatores estão influenciando, mas a gente tem uma disparada do dólar. Agora sobe 1,75, 1,75% no comercial. Cotação de venda passa dos R$ 5,56. Bolsa cai 0,48%. E para falar sobre isso, nós estamos em contato agora com a Fernanda Consorte, que é economista-chefe do Banco Ourinvest. Fernanda, boa tarde. Olá, Denise. Boa tarde. Boa tarde a todos. Bom, ontem o dólar já esteve muito pressionado, né? O fechamento foi É. pesado e hoje também uma disparada alta forte desde a abertura. Queria saber os fatores que estão pressionando, porque tem um meio que rodízio por aí, né? Tem preocupações com o exterior, tem preocupações com relação ao ajuste fiscal, inflação veio alta. Hoje, o que é o destaque, Fernanda? Bom, eu acho que assim, o principal motor para essa alta do dólar, que já aconteceu desde ontem, é externo. Né? Então, a gente tem visto aí aumento de casos de coronavírus na Europa, então começa a se perguntar de novo uma segunda onda, vamos ter de novo restrições de mobilidade na Europa. E uma coisa mais interessante nesse sentido é que hoje de manhã saíram indicadores de PMI na Europa, né? PMI são indicadores de nível de atividade. E quando a gente olha o indicador composto, né, que ele se compõe por indústria e serviços, a parte de indústria continuou crescendo em setembro, e tudo bem, mas serviços começou a cair. Né? Então, lembrem-se, né, assim, a crise coronavírus ela afeta principalmente o segmento de serviços no mundo inteiro, né, porque isso, a diminuição de mobilidade, você ficar fazer home office quando o tema é serviços é mais difícil. Então, isso começa a mostrar que é uma preocupação, né? Então, eu acho que começa a entrar na história um movimento de aversão ao risco muito grande, também, além da Europa, Estados Unidos também, com comentários de membros do Fed, né, do Banco Central americano, falando que vão fazer o que for necessário para a recuperação do país, ou seja, demonstrando uma preocupação em relação à recuperação econômica norte-americana, o que se dá uma aversão ao risco. E da hora que tem aversão ao risco, não tem jeito, você tem fuga de capital de país emergente para país desenvolvido e você tem uma depreciação das moedas emergentes. É o que está acontecendo principalmente. Porém, a gente também tem questões internas, né, que já estão aí rodando o nosso cenário há bastante tempo. Né? Então, primeiro, começa a discussão de inflação, não que estamos num cenário de pressão de inflação, as expectativas estão super ancoradas, né? Os discursos do Banco Central, né, as últimas comunicações do Banco Central brasileiro, né, na semana passada na semana passada na reunião, ontem na ata do Copom, demonstrando certa tranquilidade, mas apontando que tem sim uma pressão de alimentos no curto prazo, tem sim uma pressão por conta de volta de atividade econômica, que pode dar um certo incômodo social, vamos dizer assim, né? Porque as pessoas que acabam sentindo mais o preço nas gôndolas, e isso acaba gerando aí uma pequena luz amarela, embora as expectativas, considerando meta inflacionária brasileira, estamos ainda relativamente tranquilos. Mas é óbvio que isso gera uma preocupação adicional. É, E, além disso, né, a gente tem um movimento fiscal, que é uma discussão antiga, né, que cada vez volta mais à tona. Né? Então, lembrando, né, a gente já tinha uma questão fiscal que começou a ser endereçada em 2019 com a reforma da Previdência, etc. Esse ano, é claro, né, com a pandemia, houve a necessidade de gastos extraordinários, fazendo com que a gente saísse de uma dívida de mais ou menos 100 bilhões indo para possivelmente 900 bilhões, então a gente vai estar com um cenário muito pior fiscal. E aí agora as discussões do governo em relação a isso, né? Então, embora parte do governo quer manter desoneração de folha de pagamento para alguns setores, então como é que isso vai ser compensado, né? E daí discute-se criação de uma nova CPMF, né? Então quero continuar com projetos sociais, né? Porque percebeu-se aí um ganho por conta de gastos sociais, então quer o Renda Brasil, mas como é que a gente vai colocar isso segurando o teto de gastos? Então, toda essa questão tem rodado o mercado e, claro, que gera instabilidade, né?
A gente nunca pode esquecer, Denise, que taxa de câmbio é um indicador de aversão a risco também, é um indicador de risco país, sem dúvida, né? Embora a gente tenha visto aí uma certa euforia com recuperação econômica brasileira, né? Assim, se de fato a gente olhar os dados de expectativa de crescimento econômico na pesquisa Focus do Banco Central, por exemplo, tem melhorado, né? Então percebe-se, estamos em recuperação, vai ter uma recuperação em V, mas quando a gente olha a taxa de câmbio, você fica um pouco preocupado, porque se as coisas estivessem indo tão bem assim, a gente não estaria com um patamar tão apertado de taxa de câmbio, né? Tão pressionado. E o pior é que essa taxa de câmbio acaba pressionando a inflação, que é um fator que pode não estar preocupando demais hoje, mas a gente já vê na composição do IPCA 15, falávamos há pouco sobre isso, o componente dólar entrando aí em algumas pressões, né? Sem dúvida, né? Tem uma defasagem, né, que a gente chama de pass-through do câmbio para a inflação. Isso acontece em momentos que a atividade econômica está muito ociosa, né, principalmente em épocas de recessão econômica, como que a gente está vivendo agora. Esta defasagem costuma demorar mais ou ter um impacto menor. Por que isso? Pensa, né? Você é um importador e daí você vai fazer, na hora de você trazer o seu produto mais caro, né? Na hora que você vai repassar isso para o consumidor, se você está num cenário de baixa demanda, é claro que você tenta segurar ao máximo esse repasse, né? Além disso, tem um tempo para isso, né? Porque a gente sabe que os contratos de importação são feitos por períodos. Então, quanto mais tempo a taxa de câmbio se permanecer num patamar acima de 5, que é o que a gente já está vendo aí desde o início da pandemia, em algum momento, os novos contratos de importação vão ser feitos a esse novo nível de taxa de câmbio. E aí você vai ter que passar para o consumidor. Não tem jeito, né? Você tem um limite de segurar esse custo, né? Então, é isso que começa a preocupar. Então, é verdade que num cenário de ociosidade, de atividade econômica mais retraída, essa defasagem é menor, esse repasse cambial é menor, mas ele existe, em algum momento essa conta chega, E a né? gente. E com o cenário de atividade econômica voltando, aí que tem mais espaço, né? E o problema, Fernando, é que esses fatores estão pressionando agora o mercado, eles podem ainda continuar realimentando essa pressão toda, porque há uma preocupação de fato com relação à situação da Europa e outros países com aumento de casos, tem essa preocupação com a inflação aqui no Brasil, que pode fechar o mês mais pressionada, e a questão fiscal que continua enroscada, né? Exato, assim, ou seja, a combinação perfeita para o ruim, né? Você tem um cenário lá fora de aversão ao risco, então o investidor, quando vai pensar em colocar o seu dinheiro em país emergente, né, seja para investimento de curto ou longo prazo, ele pensa duas vezes. E além disso, né, o Brasil não tem uma história boa para contar. Né, você tem começando a entrar num temor de inflação, ou pelo menos o assunto volta a ser notícia de jornal, né? E estava adormecido isso, né? Por bastante tempo. E além disso, as questões fiscais, que eu acho que esse sim, Denise, é um tema super preocupante que a gente tem que olhar com todos os olhos possíveis e ver cada detalhe, porque, como eu mencionei, né, a gente já tinha este problema, a gente tinha começado a endereçar esse problema. Esse ano a gente fez um gasto extraordinário, né, com o estado de calamidade pública que foi decretado e faz sentido, mas a continuidade desses gastos, né, então lembra que a gente estava na discussão de continuidade do auxílio emergencial ou não, como é que vai ser esse projeto de Renda Mais Brasil, isso sim eu acho que tem que ser analisado com bastante cuidado e zelo, porque a gente não tem esse dinheiro para gastar, né? A gente não tem essa condição. E daí, aos olhos dos investidores estrangeiros, quando se vê essa situação, e daí, né, entra sempre na questão se essa extensão de benefícios ela é necessária ou é um ato um ato político, né? No sentido de agarinhar algum voto, alguma coisa nesse sentido, é pior ainda. Né? Então, é um cenário bastante instável que a gente ainda está. Então, quando eu vejo alguma euforia por conta de recuperação econômica, eu sempre fico um pouco de pé atrás, porque eu acho que a conta ainda não chegou totalmente. É isso, conversamos com a Fernanda Consorte, que é economista-chefe do Banco Ourinvest. Fernanda, muito obrigada. Uma boa tarde. Obrigada, Denise. Boa tarde a todos.